Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo de Deus. Olá, povo de Deus, boa noite. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, brilhando sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Você deseja a visitação do Espírito Santo de Deus? Porque a melhor coisa na vida do cristão, ou não cristão, é a visitação do Espírito Santo de Deus. É a presença do Senhor, é a intimidade com os céus, relacionamento com Ele. Você, cristão, o filho de crente, que ainda não tem intimidade, relacionamento com o Senhor Jesus, você almeja, deseja? Porque bom é desejarmos ter relacionamento com Deus. Bom é almejarmos o céu. Bom é se preocuparmos onde vai ser a nossa morada eterna. Bom é se preocuparmos se estamos agradando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Ele. Porque às vezes nós estamos agradando muitos aqui, ou estamos fazendo tudo que é do nosso agrado, ao agrado da carne. Mas o fim leva à condenação eterna. E às vezes os seus pais, como cristãos, né, eu sempre falo, talvez mais para jovens, porque às vezes a maioria dos adolescentes jovens cristãos que eu vejo, muitas das vezes ainda são como crianças, ou não vou dizer crianças, meninos espirituais, porque a maturidade espiritual a gente só adquire também com o tempo. A maturidade a nossa maturidade. A nossa vida cotidiana como ser humano também adquirimos com o tempo, muitas das vezes. Por mais que tem pessoas que amadurecem mais cedo, de fato. Mas tem pessoas que já demoram um tempo, né? É tipo aquele ditado que diz: idade não é documento. Por mais que é, né? Mas assim, às vezes quer dizer que tem pessoas que amadurecem, não tem tanta idade, mas têm uma maturidade. E tem pessoas que às vezes têm mais idade e não tem tanta maturidade como algumas pessoas mais jovens. Mas nós como cristãos não olhamos para isso, né? No mundo, ou seja, na vida com Deus. Por mais que isso é muito importante. Então assim, as pessoas que às vezes têm mais o conhecimento, ou mais intimidade, ou mais relacionamento com Deus, sempre está aprendendo cada vez mais com o Senhor e passando para os que não conhecem, para os que não têm intimidade, para os que não têm relacionamento. E aí entra a hora da gente julgar certas pessoas que nós não devemos julgar, condenar ou desejar que alguém pague por isso, por aquilo, porque às vezes a pessoa nem tem entendimento que nós temos. Por mais que na hora da raiva a gente não entende certas coisas, mas às vezes a pessoa agiu por inocência, né? Agiu como um menino, agiu como maturo. E às vezes a pessoa em si precisa de uma experiência com Deus. Eu tô falando isso pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém. Às vezes alguém nos fere. E muitas das vezes a gente quer, às vezes, que a pessoa até se exploda, pague na mesma moinha, ou isso e aquilo, né? Às vezes a pessoa que nos feriu até esquece que nos feriu. Mas tem pessoas que não. E nós que às vezes somos feridos, nós não esquecemos. Não é isso a palavra que eu queria trazer hoje, mas eu queria falar um pouco sobre consequências, né, de pecado que alguns colocam julgo, né, que são os religiosos. E uma coisa eu aprendi uma certa vez, eu repreendi uma falsa profeta. Eu não vou dizer que é falsa profeta, mas porque a certeza eu não tenho, mas muitas coisas de como agir era de falsa profeta. Porque o diabo ele era um sujo. Aprendi isso também, que ele esconde e ele mostra. Então, o falso profeta às vezes tem isso. Ele esconde, mas ele mostra. E um dia, eu repreendi uma falsa profeta através daquele louvor que diz assim: a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou. Por quê? Esse louvor fala, tem uma parte que ela diz assim, a parte do louvor diz: palavra negativa não vem do Senhor. É verdade. Se a gente for procurar uma palavra de Jesus, uma palavra do Senhor Deus, nunca teve negatividade para ninguém. Nunca deu um não para ninguém. Ele veio para cumprir um propósito, como nós seres humanos estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor em nossa vida. E às vezes é mais de um propósito, né? Dependendo
dos talentos que o Senhor nos entrega, que nós possamos fazer tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, amém? E sempre perguntar para Deus: Senhor, me ensine a fazer tudo que o Senhor põe em minhas mãos, me ajude a fazer, me ajude a cumprir com os propósitos, com os talentos, me ensine a multiplicar os talentos que o Senhor coloca nas minhas mãos. Isso não é lindo? Não porque a gente quer aparecer, não porque a gente quer ser estrela, não porque a gente quer isso, não. Até porque a Bíblia diz, tem uma parte que fala que nós somos como as estrelas de Davi, né? Acho que é um salmo que fala. Mas é porque nós temos que, enfim, tem pessoas que têm a unção diferenciada. E às vezes por ter essa unção diferenciada, né? Ou às vezes por ter habilidade para algumas coisas ou alguns talentos a mais, às vezes pessoas que têm menos, às vezes quer impedir os talentos da outra. E não pode ser assim. Até a parábola diz: eu dei a um talento, eu dei a outro 4 talentos, a outra eu dei 5. O que deu 1 enterrou, o que deu 4 multiplicou, o que deu 2 multiplicou, o que deu 5 multiplicou. Isso não quer dizer que quem tem um talento tem que enterrar, não. É para multiplicar. Não enterre. Se você tem um desejo de louvar ao Senhor, se você recebeu uma profecia do próprio Deus, ou alguém foi usado pelo Senhor, que é muito difícil às vezes certas profecias, né? Tem pessoas que são usadas por Deus, mas tem pessoas que não são Deus. Às vezes fica querendo falar algumas coisas porque às vezes você acha, você talvez tem jeito para aquilo, eu não sei. Aí quer falar algumas coisas. A gente sempre deve pedir a Deus. Por mais que qualquer profeta se levante na terra, nós como cristãos devemos se posicionar, colocar joelho no chão e falar: o Senhor realmente falou. Eu quero ouvir da sua boca, eu quero ouvir da sua voz, Espírito Santo. Não de profeta A nem profeta B. Profeta A e profeta B pode falar, mas a voz maior é do Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Assim sou eu, Kessia. E muitos cristãos devem ser assim. Não comer toda a ladainha que profetas falam dentro da igreja ou na internet. Amém? Profetas que vivem revelando, né? O profetizar é um dom do Senhor. O profetizar é um dom profético que algumas pessoas recebem, mas nem tudo. Muitas coisas hoje em dia é espírito de adivinhação, do satanismo, que não é legal. É os ídolos nos altares que precisam ser arrancados e tirados, né? Tem muitas igrejas que existem os ídolos nos altares por trás, que faz com que as pessoas sejam manipuladas e falem coisas que não foi Deus que mandou. Então, oremos e vigiemos. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você tem noção que é isso? Essa morte aqui não está falando da morte física, por mais que às vezes a consequência, por exemplo, uma pessoa que tem AIDS. A AIDS foi o quê? Foi uma doença transmitida através do quê? Do sexo. Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Desenfreado. Ou porque não vigiou, né? Ficou tendo relações com um outro ou com pessoas que tinham a doença e se contagiou. Então, houve o quê? Adquiriu a doença e no fim essa doença leva o que? A morte. Mas não é isso que eu estou querendo falar. Porque existem muitas doenças que não é pecado. Por exemplo, depressão não é pecado. Ansiedade não é pecado. Diabetes não é pecado, entende? Vamos vigiar com o que a gente prega e com o que a gente fala. Temos que ter cuidado nos altares do que nós falamos. Muitos não pregam a verdade, para perder isso aqui, para não perder isso aqui. Mas evangelho tem que ser gratuito, né? Evangelho é dado àquele que o Senhor quer entregar a mensagem. Muitas das vezes doa quem doer. Claro que temos que ter sabedoria no falar. Temos que ter o chamado para isso, porque muitos estão exercendo o chamado que não foram designados por Deus, mas querem estar na cadeira
ou quer estar nos altares fazendo o que Deus não quer. Então é isso que muitos têm que pedir a misericórdia e graça de Deus e a direção do Senhor. Então lá em Romanos 6 fala isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse pecado aqui está se referindo à morte espiritual, porque muitas vezes a gente peca, e o Espírito Santo se retira e nós ficamos sem a visão espiritual, sem a audição espiritual, sem ver o que precisa, sem entender o que precisa. Às vezes até pregamos a palavra pelo conhecimento, mas não é a revelação do Espírito Santo. Muitas das vezes julgamos o outro que está passando uma guerra, uma situação, e está falando que é pecado, e às vezes nem é pecado, às vezes é e às vezes não é. Às vezes é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, às vezes na mente, ou muitas das vezes uma guerra espiritual que o outro está passando porque está pegando guerra de outras pessoas. E às vezes essa guerra a pessoa não tem a maturidade suficiente, o entendimento, que às vezes era para ter se preparado, se revestido antes, para poder estar intercedendo, orando por alguém. E às vezes a pessoa não foi pegar a guerra com a mão porque quis, ou porque a pessoa pediu oração. Não, mas às vezes Deus mostrou, revelou, né, através de sonho, através de como Ele queira revelar, e a pessoa ali ficou apresentando a Deus, e ali começou a travar uma guerra espiritual pelaquela pessoa. E muitas pessoas às vezes são taxadas de pactos com o diabo, são satanistas ou outros tipos de ocultismo, né? Mexe com coisas que não convém falar talvez aqui, e são pessoas carregadas e precisam ser o quê? Libertas. Muitas das vezes algumas pessoas precisam ser libertas da ira, da contenda, da falta de perdão, da falta de amor na prática, né? Porque muitos sabem falar a falta de perdão, isso e aquilo, mas às vezes não sabe falar que às vezes a gente tem que ter amor na prática, que quem vê o seu irmão sofrendo e não ajuda, não intercede ou ajuda de todas as formas possíveis, está pecando também. Quem está agindo com justiça está pecando também. Está abrindo legalidade na sua vida, na nossa vida, por falta de maturidade espiritual, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Então aqui diz, o salário do pecado é a morte. Às vezes você pecando, aí fica morto espiritual. Às vezes o Espírito Santo está usando pessoas para nos corrigir, ou para corrigir alguém, e esse alguém não quer ouvir do Espírito Santo, do Senhor mesmo, ou de alguém a correção. Então o Espírito Santo fica o quê? Finda endurecendo o coração da pessoa, muitas das vezes, ou se retirando, e fim leva o pecado. Por quê? Porque se ela está cega, ela não quer ouvir os ensinos, ela não quer aprender, porque quando a gente é humilde o suficiente, e a gente quer ouvir, a gente quer aprender, mesmo errando, que é normal a gente errar, falhar, né? A gente não começa o dia achando que vai acertar. Não, muitas vezes a gente erra, a Bíblia diz, por pensamentos, obras e atitudes. Mas nós, como seres humanos humildes, né, quem é do time dos humildes, reconhece seus erros, suas falhas, e fala, ai meu Deus, me ajuda, me perdoa, eu errei aqui, eu falhei aqui, eu falei isso que não foi do teu agrado, talvez eu machuquei alguém com isso, me ajuda a reconhecer, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a ser humilde, me ajuda como reconciliar com essa pessoa, ou pelo menos ter a humildade de pedir perdão se eu ferir. Mas tem pessoas que não reconhecem o que faz. Tem pessoas que é tão orgulhoso, que tem um salmo que eu quero trazer outra hora, outro momento, que eu estava meditando essa semana, né? Eu ia até trazer até ontem, mas não deu para trazer. E a palavra dizia sobre os orgulhosos, sobre os prepotentes. Tem muitas pessoas desse jeito. Não reconhece que errou por palavras. Muitas pessoas ferindo. Gente, tantas pessoas que já me feriram. Se eu for colocar assim na balança, tanto líder de jovem, pastores, não foi só um. Não foi só um pastor que me feriu por palavras. Você entende? Porque se deixou o espírito levar, deu lugar para o diabo. Porque muitas vezes a gente dá lugar para o diabo. Sabia que às vezes nós vamos? Não é quer dizer que o diabo está com a gente, não. É porque às vezes o diabo quer cirandar. A Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes por Pedro, para o diabo não cirandar com ele, porque queria cirandar. Então nós não somos nada, nós somos cisne. Muitas das vezes nós deixamos ser usados pelo diabo. Às vezes a gente dá um lugar, uma brecha, uma legalidadezinha, aí vem o diabo e fica,
a gente querendo julgar o outro, querendo machucar o outro com palavras. Isso não é de Deus. É os famosos hits. Como é que fala? Aqueles que nos perseguem até nas redes sociais, que não tem o que fazer. Nós colocamos na brecha e possamos olhar cada um para si, porque nós como cristãos, ou seres humanos, nós temos opinião própria, nós somos seres pensantes, né? Nós buscamos conhecimento para falar na contramão do mundo e conforme a vontade do Senhor com a palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes, como eu falei, o conhecimento, às vezes a pessoa pode ter um doutorado, mestrado, isso e aquilo é bom, gente, para o conhecimento, mas às vezes não tem a revelação da palavra, não tem a direção do Espírito Santo do Senhor, talvez ainda, se um dia o Senhor quiser, Ele dá, senão não dá, porque como diz a sua palavra, a sabedoria, ela vem do alto, do nosso Pai, do Pai das luzes, Ele dá a quem Ele quer. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, né? E às vezes esses que o amam são pequenos para muitos. É aqueles que às vezes o sistema não dá nada. E não é para dar, porque nós não somos nada mesmo. Nós somos pó e cinza, nós somos feitos de carne e osso. Nós somos comedor de feijão e arroz. Aí o Senhor às vezes quer nos usar, às vezes o Senhor quer se revelar, às vezes o Senhor quer se mostrar para nós. Quer nos fazer entender sobre o mundo espiritual, sobre o sobrenatural. Estamos aqui para isso, para entregar ao povo sobre o sobrenatural. Para aqueles que têm sede e anseia ouvir a voz de Deus, ter relacionamento, intimidades com os céus, com o Senhor. Porque esse sim é o desejo que todo cristão deve ter, de ter relacionamento, intimidade, experiências com o Senhor, principalmente as suas próprias experiências. Muitas das vezes alguns só têm experiência com Deus na dor, né, no leito, que nós não possamos ir para o leito para termos experiências com o Senhor, que nós possamos buscarmos ter experiências com o Senhor no dia a dia. Às vezes o Senhor usa até pessoas para a gente abrir nossos olhos e ver e ouvir certas direções que o Senhor está nos dando ou dando sinais. Porque Ele é grande para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele ainda faz, né? Roda grande passar dentro da pequena, como diz o louvor. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já falou, e essa batalha vai ter que bater em retirada. O seu problema até parece grande, mas para papai é nada. Muitas das vezes a batalha está travada, mas com Jesus somos nós que vencedores, amém? Que Ele nos deu sabedoria, discernimento, entendimento para discernirmos o que é espiritual e o que não é espiritual, e que nós possamos entender e compreender de fato e, enfim, interceder ou pegar guerra somente que o Senhor nos mostrar ou nos der, né? A gente não deve pedir a guerra de ninguém sem o Senhor não orientar, não mandar. Que o Senhor nos dê sabedoria e estratégia para a glória dele, amém? Então que eu e você, como seres humanos e falhamos, vamos se posicionar e falar para Deus: Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, não quero errar, eu errei, eu falhei, me perdoe, não deixe eu cometer novamente, me ajude a acertar, né? Não deixe eu esquecer, e não retire de mim o teu Espírito Santo, não quero, né, ter esse salário do pecado, né, que como diz é a morte espiritual, mas o Senhor Jesus é vida e aí vida é abundância, e mesmo que nós passamos dessa vida para outra, porque nós como seres humanos estamos sujeitos a tudo aqui nessa terra, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de coisa, o Senhor nos guarda e nos proteja, mas nós não estamos imunes, amém? Adorador, pregador, nós somos filhos de Deus, sim, redimidos pela graça e misericórdia, mas nós estamos sujeitos a tudo. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, né?
A oração é muito importante para a gente ser guardado livre do mal, ou até mesmo de tantas coisas horríveis que o mundo espiritual é real. Então, oremos e vigiemos e fechemos as brechas. Amém. E possamos saber lutar as lutas que o Senhor permitir, né? E, enfim, nós que muitas das vezes somos da intercessão, da adoração, é onde parece que o adversário de nossas almas se levanta com fúria, usando muitos adversários. Mas maior é o Senhor, né, do que todos os adversários, haters e o que for, e o que se levantar, porque maior é o nosso Deus. Amém? Um cheiro no coração, já ia dizer de cada um, né, uma boa noite com o Senhor Jesus. Mas antes eu queria falar algo sobre... que já vem há dias que eu queria falar e eu não esqueço. Que o que tem de, muitas das vezes, algumas pessoas, como se diz, ou influência cristã, ou alguns, ontem mesmo eu observei, por isso que veio novamente para me falar sobre uma empresa aí, né, que eu sempre tive interesse, quem sabe um dia posso fazer parte, se assim for a vontade do Senhor, porque Ele que levanta pessoas para nos abençoar, Ele que levanta pessoas para nos ajudar, e a Bíblia diz que Ele gosta de cumprir com o desejo do nosso coração, né? Então, e principalmente quando estamos debaixo de uma promessa, Ele é fiel para realizar. Amém? Então, nós, como cristãos, devemos sempre colocar tudo nas suas mãos, na sua direção, né? E repreender todos os invejosos, todos que se levantam querendo impedir. E eu, olhando lá a página, enfim, da empresa, aí vi algumas influências cristãs e eu falei, oh meu Deus, às vezes é filho de crente, mas não está agindo como cristão. Eu sei que muitas vezes nós erramos e falhamos por quê? Por falta de maturidade, por falta de ensino, porque muitos líderes não ensinam por quê? Para não perder isso aqui, né? Porque isso aqui não gera, a palavra verdadeira não gera lucro, a palavra verdadeira não gera arrependimento, a verdadeira palavra, enfim, muita coisa que precisa ser vista, ouvida, sei lá, essa região aqui principalmente é muito manipuladora, ou para mim seja o quê? Como eu sempre falo, são o quê? Comunistas. Para mim muitos são comunistas essa região, até líderes. Hein? Quem não quer deixar o outro prosperar, quem quer impedir a prosperidade do outro, quem quer ir contra as profetas, as profecias da vontade do Senhor, hein? Quem fecha portas, hein? Porque se Deus fala com você que você vai trabalhar, você vai trabalhar. E fica pessoas fechando as portas, isso é Deus? É comunismo. Nunca foi de papai do céu. Então, oremos e vigiemos com certas manipulações. Essa região aqui é terrível. Eu sempre falo isso, porque é a minha realidade, né? Não é de hoje, tá? Então, por aí a gente se tira. A inveja é terrível. Então, o invejoso, ele nunca vai querer ver outro mais próximo, abençoado do que ele, né? Que Jesus repreenda cada um. Enfim, vamos falar o que eu tava querendo falar. Então, eu vi lá uma moça, né? Uma das, fazendo um rios, como qualquer influência cristã, né? Nós que somos criadoras de conteúdo, algo do tipo, trabalha com mídia, essas coisas, fazendo um look de praia. Mas nós, como cristãos, temos que fazer um look de praia modesta, não é isso, gente? E a mesma, por não ter maturidade, talvez suficiente, por os pais não orientarem, ou pelos líderes de jovens não orientar, pelos pastores não orientar, se exibindo toda de biquíni, né? Para o mundo todo ver. Então, eu cheguei e comentei lá, não faça isso, não está agradando ao Senhor. E quando for postar reels, né, tente postar música evangélica. Porque eu também tento, às vezes sem querer, às vezes eu posto algum reels assim que já era de alguém, né? E sem querer, às vezes o conteúdo vai com a música secular. E nós que somos cristãos, músicas seculares traz o quê? Influências malignas, traz coisa mal, traz batalhas espirituais, guerras que nós não queremos. E às vezes traz o mal para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida. Então, nós devemos vigiar nas músicas, né? Sempre colocar música gospel como cristãs.
e termos cuidado nos conteúdos. E outro dia, né, eu tava gravando, já 2 vezes acontece, de eu gravar e eu esqueci a câmera, por exemplo. Eu sou muito esquecida, tem muitas das vezes. E eu tava, uma das vezes que eu lembro foi no meu aniversário agora, 12 de junho. Eu tava na casa do meu irmão, minha família, tá? E a gente ali fazendo churrasquinho, aí após fomos comemorando o aniversário. Enquanto eles estavam sentados descansando um pouco, eu fui trocar de roupa. Aí eu tava fazendo um jocinho e fui trocar de roupa. Quando eu fui trocar de roupa, né, tomei banho, eu ia fazer o look do aniversário. Nem deu pra fazer direito. Porque eu percebi que na gravação, quando eu comecei a gravar, e eu achava que tinha dado pausa. E não dei pausa. Então, me apareceu no vídeo que eu com a cinta, né? Com short aparecendo tudo aqui. Sutiã, tudo. Ou seja, não tinha ninguém me filmando. Eu que estava me filmando, né? Enquanto o pessoal estava ali, reunidos no outro salão, né? Eu no quarto se trocando. E, enfim, acho que talvez Radassa estava comigo no outro espaço, na sala. Enfim. Então, por aí se tira. De repente você vai e grava uma parte assim, às vezes apaga, né? Apaga da galeria, mas não tem quem faça maldade, né? Que queira pegar, criticar e julgar e publicar e fazer o que não presta e já julgar e já, né? Achar que você tá se exibindo ali, botando um short que eu já vi uma loja aí, e até grande, a pessoa em si, a modelo da loja ou a dona, fazendo o provador, né, da roupa, gente, exibindo a cinta por baixo, o short, sem necessidade, né? Às vezes aparecia um pouquinho, tudo bem, mas não de frente à câmera assim. Ou seja, exibindo todo o formato do corpo ao vivo, como que fosse igual ao mundo. Então entende como é que as mentes do povo estão. E ela não é novinha, porque muitas vezes a gente fazemos isso quando nós somos novas, né? Às vezes não temos a maturidade suficiente, às vezes não temos pais com sabedoria suficiente, líderes com sabedoria suficiente para ensinar. Mas a pessoa depois de uma certa idade já tá, tipo, né? Depois dos 30 principalmente, não tem maturidade. Então é isso, são coisas que devem ser observadas e devemos colocar em pratos limpos e orientar o povo, né? Que nós cristãos somos diferentes para louvar, para pregar, né? Estar diante de um altar, diante do ministério de louvor, diante da igreja, diante das redes sociais. E às vezes, aos poucos, nós vamos o quê? Sendo moldados pelo Espírito Santo do Senhor e por pessoas com mais experiências e mais intimidade dos céus. E nós muitas das vezes temos que ser o quê? Humildes para aceitar a correção e mudarmos a nossa forma de ser, de se vestir, né? Não de andar igual ao mundo, porque nós não somos deste mundo. A não ser quem queira ficar nesse mundo, porque quem é do céu sabe se vestir e tem que se vestir o quê? De forma modesta, né? Mas também que o nosso comportamento entre Deus ou em quatro paredes também tenha essa visão também, né? Viver em agradá-lo, não viver pecando com o outro, ficando com o outro, isso e aquilo, fazendo coisas que não é do agrado do Senhor, que nunca foi do agrado do Senhor. Cristão não fica, né? Cristão é para namorar, para casar. Muitas vezes não dá certo, mas a gente às vezes tenta, né? Então é isso que nós devemos sempre seguir os exemplos do Senhor. Cristão não vive indo contra os princípios da palavra do Senhor. Cristão luta para não andar nos vícios, cristão luta para não andar no homossexualismo, cristão luta para não andar no lesbianismo, porque cristão quer obedecer o que? A palavra do Senhor. Cristão luta para não adulterar, cristão luta para não falar palavrão, cristão luta para não ouvir música secular, cristão é diferente, luta, e a luta às vezes é diária. Cristão luta para não invejar o próximo. Cristão luta para não perseguir o próximo. Cristão luta para não controlar o próximo. Cristão... Ai, tanta coisa que a gente precisa como cristãos.
O cristão tem amor na prática e fala com o outro com amor de Cristo, porque ele nos trata dessa forma, não como rudes. Que o Senhor nos dê sabedoria. Amém, amados? Um cheiro no olho de cada um, ou se vocês quiserem, no cangote. A paz do Senhor Jesus, com toda delicadeza de uma nordestina, né, gente? Quando eu falo cheiro no zóio, cheiro no oi, cheiro no cangote, coisa do interior, né? Então, a paz do Senhor Jesus, fique com Deus, ou graça e paz, como queiram. E ficamos com essa palavra, meditamos e possamos melhorar cada dia, principalmente os filhos de crente, né? Que precisamos vigiar, orar, olhar e fazer a diferença, porque o mundo é o mundo, não foram ensinados, mas nós que fomos ensinados ou não fomos ensinados, alguns que não foram ensinados ainda, vão aprendendo a chicotada do Senhor Jeová, né? A casada santa da Kessia. Amém? Nos segue lá, @Kessia oficial _ ou @influenciando.agraça. Amém? Mas não foi de graça, teve preço pago, teve choro, teve lágrimas, teve oração, teve tempo com Deus. Você tem gastado tempo com Deus? Ministério precisa de tempo com Deus. Amém? Às vezes temos tempos com todas as coisas, com todo mundo, mas não temos tempo com Deus. Porque tem coisas que nos fazem feliz. Por exemplo, criar um conteúdo aqui para vocês. A palavra de Deus, louvar o Senhor, me faz feliz, porque é o meu chamado. Falar sobre alguma coisa da área da saúde, porque também é um chamado. Também outra coisa, um conhecimento, também me faz feliz. Ir para academia também me faz feliz. Porque gera o quê? Dopamina. São coisas que a gente tem que sempre estar fazendo para nos dar prazer, nos dar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa forma, nossa força. E se lembre, palavra negativa não vem do Senhor. Quando alguém usa a palavra negativa, eu já fico, isso não veio de Deus, isso aí é um sentimento de inveja, pode ser quem for, pode ser crente, pode ser obreiro, pode ser líder de jovem, pode ser pastor. Lembro de Saul, que perseguia Davi? Então, muitos hoje estão perseguindo, né? Que nós possamos perseguir ninguém, gente. Cada um tem um chamado, um propósito nessa terra. Tá aí uma fúria falando, né, de Silas Malafaia contra o Marçal. Gente, cada um nasceu com um propósito. Nem tudo que Marçal fala eu acato. Nem tudo que o Silas Malafaia fala eu acato. A gente tem que sempre ir pela palavra de Deus. Tem coisas que eles estão certo. Porque eu fico observando, o Pablo Marçal tem um conhecimento extraordinário, como, tipo assim, acima de todo mundo praticamente, homem e menina, que a gente fica assim, ó, de queixo caído quando fala, mas tantas outras pessoas que têm, né, conhecimento, mas ele é tipo assim, super surreal. E às vezes nós que às vezes buscamos um pouquinho de conhecimento, quando eu falo que eu fiquei uns 10 anos dentro de um buraco, mas eu busquei conhecimento, né? Eu tento um pouquinho que eu tenho da palavra do Senhor, da área da saúde ou alguma coisa, é porque eu busquei, né? Ou no conhecimento no geral, alguns cursos que eu fiz, algumas coisinhas assim. O básico, né? Talvez para alguns. E eu não chego nem um rastro do Pablo Marçal. E eu vou ficar com inveja do homem? Eu vou perseguir o homem? Não. Deus até agora não mostrou nada. Se ele tem alguma coisa estranha, se ele segue a um Deus estranho, se ele, né, adora. Porque eu creio que ele adora o Deus dos reis, ou seja, o Deus dos deuses. Teme ao Senhor como a sua esposa, que sempre foi cristã, como eu, né? Teme ao Senhor Jesus. É tanto que ela falou num dos vídeos que um dia entraram os policiais lá investigando, querendo saber algumas coisas, e só encontrou Bíblia e livros evangélicos. Jesus não é lindo? Porque quem não deve, não teme. Então, nós que não deve, não teme. Nós que não andamos na mentira, mas anda na verdade, é bom demais. E você que anda na mentira, você se converte, se conserte, né, enquanto pode. Porque enquanto há vida, há esperança para o conserto.
Porque nós somos seres humanos e nós erramos, gente. Nós falhamos, é isso que eu quero dizer. Mas errado é aquele que não se corrige. Então não vamos condenar o povo, não vamos maltratar o povo. Deixa a justiça para o Senhor, né? Tem coisas que eu sei que a justiça da terra deve agir. Enfim, a gente sabe que precisa agir. Mas tem coisas que às vezes nós queremos colocar um fardo em alguém que às vezes não tem a maturidade suficiente ou o conhecimento, né? Como a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós perecemos na saúde por falta de conhecimento, sabia disso? Às vezes estamos por exemplo, essa semana eu estive com minha mãe em Tangará, numa clínica lá, e ela tinha ido apresentar os exames, né, com minha irmã Marta, que mora lá, e ela era um retorno, na verdade, e ali a gente conversando com algumas pessoas quando na recepção, né, sempre às vezes aparece alguém para conversar, e uma ainda jovem, acho que uns 40 e poucos anos, senhora, jovem senhora, falando, até mais, não sei identificar muito assim a idade, ela falando que desde os 14 anos descobriu que tinha anemia. Aí eu falei, bem parecido comigo e com minha mãe. Será que está relacionado com eu vi uma médica falando sobre o autismo não tratado, né? Nós que temos o diagnóstico na vida adulta do TDAH, do autismo, etc. Às vezes junto, né? Alguma coisa do tipo. A maioria dos TDAHs tem dislexia e autismo junto, né? Muito sabe disso, só pesquisar. Então, assim, eu sigo muitos especialistas e os mesmos falam relatos algumas coisas. Eu até então tenho o diagnóstico de TDAH porque o médico me deu, não um psiquiatra. Ele falou na época, aqui da região, ele falou assim, até eu tenho, estou descobrindo agora. Então, assim, são pessoas diagnosticadas na fase adulta, né? Como muitas pessoas são diagnosticadas tardiamente. Aí a mesma dizendo isso, que desde 14 anos ela descobriu que tinha anemia e algo do tipo, sei o quê. E, enfim. Então, assim, são coisas que a gente vê que de vez em quando, por mais que façamos o tratamento, a anemia volta de vez em quando, né? E, enfim. Aí a gente vai estudando, vai entendendo de fato algumas coisas. E eu vi um médico falando, o mesmo dizendo que a falta da vitamina B causa anemia. Então, olha a importância da gente se cuidar, da gente buscar conhecimento, da gente se cuidar. Às vezes a depressão é só a falta de uma vitamina B. Às vezes só a falta da vitamina D. Gente, é simples assim? Simples assim. Então, eu falei pra ela, tome vitamina B. Claro que tem o período, né? Não pode estar tomando suplemento sem passar pelo médico ou sem orientação. Mas como eu falei pra ela, tome durante 3 meses. Faça os exames e sempre fique observando. Porque o SUS, né? Muitas vezes, que às vezes não passa o exame certo que a gente precisa sobre as nossas vitaminas e aquilo. Então, assim, tá vendo que às vezes a nossa experiência serve para outra. Deus prepara o momento certo para falarmos alguma coisa ou direcionarmos. Por isso que Deus nos usa onde a gente estivermos. Por isso que às vezes Deus quer nos usar e colocarmos na área certa para a gente ser bênção para algumas pessoas. Amém. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, Deus. E fiquem felizes com Ele, porque é Ele que nos dá felicidade, né? Já diz o louvor. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Matos Nascimento, quem não conhece? Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Claro que outras coisas nos dá felicidade, nos dá prazer, como eu já falei, né? Mas isso aí é o quê? Consequência, ou melhor, às vezes alguém acha que por ser feliz precisa ter alguém. Não, às vezes ter alguém é bom. Por quê? Porque nos faz companhia. Deus nos fez como seres dependentes né? Não independentes. Então, assim, nós como seres humanos temos necessidades. E para, às vezes, não pecar, é melhor termos o quê? Um cônjuge, um companheiro, como a Bíblia diz. Mas, se assim for a vontade dele, né? Acredito que é para todos, ou alguns só se for narcisista que não sente necessidade, né? Porque ele se ama tanto que ele não precisa ter alguém. Então, assim, nós como seres humanos, nós temos essa tendência de querermos alguém no nosso lado, ou alguém conosco, um companheiro, isso, aquilo, né? Companheiro como queira, porque a vida 2 pode ser mais leve, a vida 2 é melhor, a vida 2 a Bíblia diz, se um cair, o outro levanta seu companheiro. Melhor 2
do que um, é a Bíblia que diz. Isso é em tudo mesmo. Até duas pessoas pensam melhores. Por mais que às vezes tenham pensamentos diferentes, divergentes, mas para algumas coisas, às vezes as ideias, né, saem melhor, as coisas saem melhor. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que nós somos seres dependentes. E às vezes, claro que tem pessoas que gostam de serem sós, de estarem sozinhas, porque é a configuração da pessoa, né? É a configuração da pessoa. Muitas vezes não faz questão, mas às vezes é um perigo para cair no vício de alguma coisa. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar sempre pedindo a orientação do Senhor Jesus e vivendo a vontade do Senhor. Claro que a vida, todos nós somos livres a vivermos do jeito que quer, mas cristão que luta para ir para o céu, tenta mudar suas atitudes, suas ações e viver o Evangelho na prática. Amém? É isso. A paz do Senhor Jesus. Quem corrige é o Espírito Santo, mas nós que falamos a palavra do Senhor, nós falamos, mas quem faz a obra é quem? O Espírito Santo. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, mas orientar-nos para o certo. Amém? E obedece quem quer. Quem não quer, se vê com Jeová. É isso? A paz do Senhor a todos. E nós somos eternos aprendizes e estamos aqui para melhorar. Toda coisa que a gente precisa melhorar. Às vezes temos anos e anos de cristãos, mas precisamos ainda melhorar. Tipo assim, Senhor, olha, minha falha é essa, Jesus, me conserte, Senhor. Todas essas aqui, ó, eu já tô sobressaindo, mas essa aqui ainda falta. É isso que a gente precisa reconhecer como seres humanos, que precisamos do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.